Olá, amados, bom dia, tudo na paz. Espero que todos estejam bem, com saúde, com muita força, com muita fé, tá certo? Estamos a cada dia vencendo, não percamos a fé. Fiquem em casa, se cuidem. Grata pelas atividades recebidas e aqueles que não estão enviando, apenas vendo a aula e não estão se sentindo motivados para fazer a atividade. Eu estou aqui, sabe, com muito carinho, segurando a mão de vocês. Mesmo que não seja fisicamente, mas com muito carinho, estendendo a minha mão, a minha fé e a minha crença que vocês são fortes e que vocês são capazes. Não percam a fé, não percam a coragem, a determinação. Nós vamos vencer sim, tá certo? Vamos estudar, vamos nos fortalecer, vamos nos motivar, tá certo? Olha, hoje nós vamos, na nossa aulinha de quinta, né? Vou explicar para vocês um pouco mais sobre o texto, fazer um breve resumo sobre o nosso texto, que foi A Orelha de Van Gogh. Vamos continuar o estudo do texto. O texto está lá nas páginas 12 e 13. Vamos hoje estudar a estrutura do gênero conto. Vamos ver com detalhes, em detalhes, a estrutura do gênero conto. E também vamos realizar a atividade da página 14. As questões são de 6 a 9, ou seja, é a continuação da aula anterior. Está bem? Vamos lá, meus amados. Antes de explicar aqui sobre o gênero conto, vamos lembrar um pouquinho do nosso conto. Nós temos lá na nossa narrativa, né, no nosso conto, as personagens pai, filho, mãe e o credor. Não nos foram passados nomes. Nós temos enquanto narrador o filho, é isso que nos conta toda a história e também participa. O pai, uma pessoa de um coração bondoso, dono de uma venda, no qual vendia fiado, tinha sempre a bondade no coração de não cobrar as pessoas que o deviam. Em contrapartida, os credores eram implacáveis. E tinha um em específico que ele estava devendo bastante e que estava cobrando a dívida. Isso fez ele ter uma ideia, porque ele achava, ele foi pesquisar sobre a vida do credor e ele disse que ele deveria ter algum ponto fraco, que ele tinha que descobrir um ponto fraco dele para poder amolecer o coração de pedra daquele credor, né? E ele foi, pesquisou, e estudou, e leu, e descobriu, teve uma ideia. Esta bendita orelha de Van Gogh, que é o título, né, do nosso texto, do nosso conto. Para enganar, a palavra certa é essa, enganar o credor, ele criou na mente fértil dele a história de que o bisavô tinha namorado com a amante lá de Van Gogh e tinha ficado com a orelha dele. E ele o levaria para ele porque descobriu que o credor gostava muito de Van Gogh, tinha admiração pelo trabalho dele, tinha várias réplicas na parede lá de pinturas de Van Gogh, então ele teve essa brilhante ideia e levou o filho para executar a ideia, a ação, né? Então, chegando lá, o credor não acreditou, o expulsou, rebolou o vidro, foi a orelha para todo canto. Eu acho muito engraçado esse texto, meus amados. E o filho se mostrando extremamente maduro, muito mais do que o pai, indagou qual era a orelha, se era do lado direito ou do lado esquerdo, né? Enfim, a ideia que o pai teve não foi obtido sucesso, não teve êxito, e findou que ele continuou com a dívida. Esse é o resuminho assim de forma muito informal, né? Bem resumido, bem dinâmico para a gente lembrar do nosso texto, tá certo?
Então, vamos aqui essa parte, anote aí. Amados, não precisa anotar, somente fazer a leitura e vocês voltarem para a consulta, certo? Voltarem lá no livro para fazer a consulta e retirar dúvidas e ter como fonte de pesquisa. Então, vamos lá. No gênero conto, o enredo tende a se organizar em torno de um único conflito. No nosso gênero, vamos aqui entender. O gênero que nós estamos estudando é o gênero conto. Nós temos o enredo. O enredo, ele se organiza em torno de um único conflito, ou seja, que esse conflito é uma única oposição entre as personagens ou forças. O conflito é uma única oposição entre personagens ou forças, ou seja, nós temos aí o conflito. Qual era o conflito? A dívida. O problema, uma situação problema, era exatamente essa dívida imensa que o pai do garotinho, né, o gênio da ideia, tinha para com o credor, tá bom? Esse era o único conflito. Esse conflito pode ocorrer, por exemplo, entre duas ou mais personagens, entre o protagonista e o antagonista, entre o antagonista e as forças externas e etc. Lembrando, professora, quem é protagonista? O que é antagonista? Vamos lembrar. Protagonista são as personagens principais, certo? O antagonista é a ação, ou é a personagem que é contrária às ações do protagonista, ou seja, o nosso conhecido vilão, tá bom? Nesse gênero, o enredo se desenvolve em um único espaço e ou em poucos espaços. É verdade. Durante a narrativa eu não posso falar muito, porque senão as questões eu vou logo dando a resposta, mas eu vou dar aqui uma deixa, né? O spoiler. Ó, nesse gênero, o enredo se desenvolve em um único espaço. Observa onde começou a história. O conto iniciou onde? Na casa de quem? Perfeito. Ou em poucos espaços. Opa, depois do espaço onde iniciou, foi para qual espaço? Foi para onde? Que também deu sequência lá às ações. Entendeu? E o tempo de duração da história é geralmente curto. Sim. Ela se desenvolve de forma rápida, então nos faz entender que o tempo ele é bem curto, ele é dinâmico, tá certo? Então são essas as características, né, da estrutura do gênero conto. É o enredo, o conflito, o espaço e o tempo. Está bem? Agora vamos às questões. Questão de número 6. Professor, eu posso copiar 6, 7, 8 e 9 ou 1, 2, 3 e 4? Fica a seu critério. Faça da forma que achar melhor. No entanto, quando for fazer, lembra das diquinhas que a professora tem sempre falado. Copia de caneta, responde a lápis. Olha o cabeçalho, por favor, o cabeçalho. Por gentileza. Vejam também a pontuação, a letra maiúscula, a escrita correta das palavras. Leia o que escreve, porque quando nós lemos o que escrevemos, ouvimos e entendemos que às vezes escrevemos coisas que não são necessárias. Podemos melhorar o que estamos escrevendo, certo? 6. Conhecemos as personagens do conto por meio das impressões do narrador sobre elas. Ok. E quanto ao narrador, que características de sua personalidade você pode perceber? Justifique sua resposta. Meus amores, olha aqui o que é que nos propõe essa questão. Que vocês coloquem aí por escrito informações sobre a personalidade do narrador. Quem é o narrador? É o garotinho. O que vocês conseguem identificar sobre características de personalidade? Não é física, amados, é personalidade. Então, tem que justificar. Ah, professor, eu acho que ele era... Vou dar só uma opção. Chato. Você vai justificar. Claro que ele não era chato. Estou só dando aqui... Você vai justificar, certo? 7. Releia este trecho. Tem que copiar o trecho, professora? Positivo. Copia o trecho? Sim. Todas as questões. Mas... se lhe faltava dinheiro,
sobrava ali imaginação. Era um homem culto, inteligente, além de alegre. Não concluíra os estudos. O destino o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Ok. Item A. Dado a leitura, né, a releitura do trecho, o que você compreende da expressão embates da existência? Meus amados, nós temos aí uma informação e dentro dessa informação tem esse termo, embates da existência. O que é que vocês compreendem sobre esse termo? O que quer dizer esse termo? Professora, posso pesquisar na internet? Pode, meus amores. Pode sim. Só que o que você pesquisar, observa que se tem a mesma informação do contexto. Se o que você pesquisou coincide, concorda, combina com o contexto desse trecho. Está bem? Se é que você não consegue compreender pelo contexto, sem necessidade de pesquisa. Item B. Nesse trecho, o narrador parece opor duas formas de viver. Quais são essas formas de viver que estão em oposição? Amados, oposição, contrários. Primeiro nos diz que há aí duas oposições, duas formas de viver diferentes. Ok. Então, você vai só dizer quais são essas duas formas. É essa e essa. Está dentro do trecho. Está bem? Oitava questão. Sobre o espaço e o tempo do conto. Espaço e tempo. Vamos entender agora essas duas estruturas que estão dentro do conto. E responda as seguintes questões, ou as questões a seguir. Item A. Em que espaços se desenvolvem as ações narradas no conto? Olha lá quando eu expliquei algo no slide anterior. Onde? Em que espaços se desenvolvem as ações narradas no conto? Aí você coloca em tal lugar, em tal lugar. B. Procure determinar em que período de tempo se deram essas ações. Olhe, de acordo com o que nós fizemos aqui de leitura, de compreensão, precisa ler novamente, amados, o texto. Você consegue identificar esse período de tempo das ações? Em que período? Uma semana? Um dia? 2 dias? 3 dias? Então, vocês, ao fazerem a leitura novamente, vão conseguir identificar esse período de tempo, tá certo? Para colocar aí como resposta na oitava questão no item B. E nona e última diz assim. No texto lido, há um conflito presente. Olha o conflito. Agora nós estamos na parte do conflito, da situação problema, presente desde o primeiro parágrafo. E é em torno dele que se desenvolve a narrativa. Qual é esse conflito? Já sabem, né? Pois, meus amados, eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de fazer atividade e, de preferência, enviar até amanhã, tá bom? Nossa aula da quinta, ela tem de ser um pouco mais curtinha, porque o tempo de resposta, de que vocês façam a tarefa e respondem e enviem, é mais curtinho também. Então, olha, aquele abraço carinhoso. Se cuidem. Não saiam de casa sem necessidade. Fiquem todos com a presença de Deus. E até a próxima aula.